A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 303 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje o Evangelho de Lucas e a nossa leitura de hoje, a nossa porção diária, é o capítulo 23 e o capítulo 24 de Lucas. Espero que você consiga separar um tempo no dia de hoje e fazer essa leitura, meditar nessa palavra. Eu creio que Deus irá abençoar poderosamente o seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 24 e o verso de número 32, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E disseram um ao outro: Na verdade, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém? Bom, nós vimos ontem, como o nosso Jesus foi traído por Pedro, e nós vimos como o próprio Jesus permitiu até, que Pedro fosse testado por Satanás. E nós também vimos que Jesus então foi julgado pelo Sinédrio, E o Sinédrio queria muito que Jesus fosse crucificado. Então nós vamos ver que Jesus vai ser levado para Pôncio Pilatos, E Pôncio Pilatos, ele vai convocar uma assembleia para fazer ali então o julgamento de Jesus. Dentre as perguntas, ele vai perguntar se Jesus era o rei dos judeus. E Jesus vai dizer para ele que ele estava dizendo aquilo. O próprio Cristo não afirmava. Com aquilo, Pilatos reconheceu que Jesus ele não era culpado, e sim que ele era inocente. Então, nós vamos ver que Jesus, diante de Pilatos, sendo julgado por ele e tendo recebido várias perguntas, Pilatos fica sabendo que Jesus era galileu. E então Pilatos envia Jesus para Herodes, que na época era governador da Galileia. Então Herodes também vai julgar a Jesus, e é interessante que Herodes não vai condenar Jesus também, porque ele também o considera inocente, E um fato aqui é muito interessante, é que Herodes e Pilatos não se conversavam. Os dois não tinham mais um vínculo, mas depois de os dois terem contato com Jesus, o verso 12 diz assim: Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Olha que coisa interessante. O contato com Jesus pode mudar a vida de alguém. O contato com Jesus pode trazer reconciliação, pode trazer nova aliança, um novo tempo, Como aconteceu aqui com Pilatos e Herodes. E então, Pilatos reúne todo o povo, E ele pergunta para o povo, porque era a ocasião da Páscoa, e um prisioneiro deveria ser solto. E eles perguntam se eles queriam que soltassem Jesus ou Barrabás. E o povo unanimemente pede a liberação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Acontece que Jesus então agora é conduzido, ao Calvário, e ali ele vai ter as suas mãos e seus pés pregados. E enquanto Jesus está sofrendo a dor da crucificação, eles colocam uma placa sobre Jesus dizendo a sua acusação. E a acusação é: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores estava afrontando Jesus, blasfemando Jesus, E o outro malfeitor dizia: Olha, será que nem mesmo nessa situação em que você se encontra, você teme a Deus? Ele vai dizer que a punição deles era justa, mas a de Jesus não, porque Jesus não havia cometido mal nenhum. Então esse ladrão que sai em defesa de Jesus, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E Jesus dá para ele uma resposta fenomenal. Jesus disse: Em verdade lhe digo
que hoje você estará comigo no paraíso. A salvação, ela não é para amanhã. A salvação não é para a semana que vem. A salvação é para agora, para todo aquele que crê no Senhor Jesus e o confessa como Salvador. Quando esse homem diz, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra de mim, ele estava dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Você viu que ele disse que Jesus era santo, que aquele castigo não era para Jesus. Então ele reconhecia que Jesus não era pecador, né? Então esse homem, ele era digno de salvação porque ele confessou a Jesus como o único suficiente Salvador. E então Jesus vai perecer, né? E às 3 horas da tarde ele vai dar o último suspiro e vai entregar o seu espírito ao Pai. Então o véu do templo vai se rasgar e nós vamos ver que pessoas que estavam perto de Jesus, soldados, vão olhar para ele e vão crer que ele é o Filho de Deus, porque até a terra treme, o céu escurece, todos os sinais apontam para que o Filho de Deus realmente estava ali na cruz do Calvário. Então José, né, membro do Sinédrio, ele vai então sepultar a Jesus num sepulcro em que ele havia comprado. Logo no primeiro dia da semana, que é o domingo, quando ainda estava bem de noite, as mulheres que seguiam a Jesus foram até o sepulcro, né? Entre elas Maria Madalena, Joana, Maria, a mãe de Tiago e também outras que seguiam a Jesus. Qual era a intenção delas? Era passar os olhos de preparação para o corpo em Jesus que havia morrido. E quando elas estão ali, aparecem 2 homens com roupas brilhantes e resplandecentes. E estando elas com medo, preocupadas, elas baixam os olhos para o chão e ouvem o anjo dizer para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Observa que elas não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E muitas pessoas, quando procuram aquela feição, aquela pessoa do Cristo crucificado, elas demonstram não crer que Jesus já não está mais no madeiro, que Jesus está vivo à destra do Pai. Então qual é o Cristo que eu devo trazer à minha imagem? Qual é o Cristo que eu devo trazer à minha mente? Qual é o Cristo que eu devo trazer no meu coração? É o Cristo ressurreto, é o Cristo intercessor, mediador, aquele que ora ao Pai e intercede ao Pai por cada um de nós. Então naquele momento os anjos exortam elas a dizerem para os discípulos aquilo que Jesus já tinha dito para eles, que ele já havia dito que ele morreria, mas que ao 3º dia ele haveria de ressuscitar. Então quando elas voltam todas eufóricas contando essas novidades, os discípulos não creem. Mas Pedro vai tomar uma decisão diferente. Ele vai correr então até o local onde as mulheres indicaram e realmente ele não vai encontrar nada ali. Ali ele vai ver o sepulcro vazio e ele vai poder crer que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Bom, naquele mesmo dia, havia 2 discípulos que estavam com os demais e eles vão se retirar. Eles vão caminhar para Emaús, né? Um deles se chama Cleopas e eles vão conversando sobre essas coisas que aconteceram, sobre a crucificação de Jesus, sobre a perseguição do Messias e como aparentemente a esperança deles havia se perdido, porque o Cristo da promessa estava agora morto. De repente um 3º homem aparece com eles e vai andando com eles pelo caminho. E de repente este homem, ele começa a ensinar então as Escrituras, dizendo que eles eram insensatos e demoraram para perceber qual era o plano de Deus. Enquanto Jesus explicava para eles as Escrituras, algo ia acontecendo de dentro para fora. O coração deles ia incendiando, né? Ia nascendo um desejo, uma vontade de ouvir mais. E então eles chegam no local em que parecia que eles iriam se separar e eles precisavam ir para Emaús. E Jesus diz então para eles: olha, é aqui que eu vou para o outro lado. E eles dizem: não, Senhor, fica conosco, porque já é tarde.
E Jesus então vai com eles para casa. E quando eles chegam na casa, quando eles vão partir o pão, Jesus, antes deles comerem, Jesus pega o pão, ele abençoa, ele parte e dá aos discípulos. Naquele mesmo momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. E no instante que eles reconheceram a Jesus, Jesus desapareceu dos olhos deles. E então eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Observa que arde dentro de nós quando é a voz de Jesus que nós estamos ouvindo. É por isso que nós nos emocionamos, é por isso que nós choramos, é por isso que nós damos glórias a Deus, é por isso que nós bendizemos a Deus quando ouvimos uma mensagem, porque é Jesus que está ali falando conosco. Agora, tem dois ensinamentos importantes aqui que nós precisamos aprender. O primeiro se encontra aqui nessa primeira parte. Existem duas maneiras de Jesus se revelar ao cristão. A primeira delas é a palavra. Você quer conhecer Jesus? Você quer ter uma revelação plena de Jesus? Não é alguém colocando a mão sobre a tua cabeça que vai te abrir os olhos para saber quem é Jesus. É estudando a palavra. Foi enquanto a palavra era exposta para eles, era enquanto a palavra era pregada para eles, que o coração deles começou a queimar, que eles começaram a sentir algo de diferente. Então a primeira forma de Jesus se revelar a nós é por meio da sua própria palavra. O segundo modo se encontra lá no verso 35. Então os dois contaram o que lhe havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Poucas pessoas valorizam a Santa Ceia, mas aqueles que sabem valorizar estão valorizando um grande tesouro, porque no partir do pão Jesus se revela também. No partir do pão Jesus se apresenta para a sua igreja. Ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vocês. E ele diz: este é o sangue da nova aliança, esta é a aliança no meu sangue que é derramado em favor de vocês. Então, quando nós partimos o pão, quando nós estamos em comunhão com a igreja, ali Jesus está se revelando a nós. O que vai acontecer? Aqueles dois discípulos, depois de terem a revelação de Jesus, eles não se contentam em guardar somente para eles que Jesus está vivo. Eles vão voltar para compartilhar com os irmãos. O que nós precisamos fazer, quando Jesus se revela a nós, no partir do pão, por meio da sua palavra, nós temos o dever de voltar e compartilhar com aqueles que ainda estão em dúvida, com aqueles que ainda não creem, com aqueles que ainda estão incertos quanto à pessoa de Jesus. Por isso é importante nós lermos a palavra, participarmos da ceia do Senhor, do pão, do cálice, porque é nisso que Jesus se revela e se manifesta a cada um de nós. E quando Jesus se manifesta, nós compartilhamos, e ao compartilharmos, outras pessoas vão passar a crer no Senhor. E então Jesus vai aparecer para eles fora de Betânia, até Betânia ali, e ali Jesus vai abençoá-los enquanto ele é assunto aos céus. E então eles vão adorando a Jesus e voltam para Jerusalém cheios de alegria, e eles vão permanecer no templo aonde eles louvavam a Deus e buscavam ao Senhor em oração. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente conosco. Jesus deseja se revelar a você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te bendizemos, te glorificamos e te louvamos. Cremos que o Senhor tem operado e tem se revelado a cada um de nós. Cremos que o Senhor tem se manifestado aos nossos corações. E te pedimos que assim o Senhor venha continuar a fazer, por meio da tua palavra e por meio do partir do pão. Fortalece a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria, e que nós venhamos nos satisfazer em ti, Jesus, para podermos glorificar o seu nome. Não te procuramos entre os mortos, te procuramos entre os vivos, porque cremos que o Senhor tem poder para trabalhar e operar através de nós. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe com alguém esse vídeo e se inscreva no canal
se você ainda não estiver inscrito. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira.